Reverendo Hernandes Dias Lopes, pastor conhecido da Igreja Presbiteriana, creio que quase todos vocês já ouviram falar dele ou já ouviram até mesmo mensagens pregadas por ele. Ele, certa vez, ele fez uma afirmação com uma constatação muito interessante. Ele disse o seguinte: quando a gente olha para os evangelhos, a gente não vê Jesus ensinando os discípulos a pregarem, mas a gente vê Jesus ensinando os discípulos a orarem. É interessante a gente notar isso. A gente olha a narrativa do Evangelho. É evidente que Jesus também ensinou os discípulos a pregar o Evangelho, falou sobre isso no sentido de ensinar com a sua vida, mas ele não criou em nenhum momento um exercício homilético de pregação, dando passos de como eles deveriam orar, ou como eles deveriam pregar, melhor dizendo, ou qual seria a forma de expor as Escrituras e falar das verdades do Evangelho. Ele comissionou, mas em nenhum momento do Evangelho a gente vê uma instrução objetiva de como fazer. Mas é diferente disso quando a gente pensa na oração. Jesus, em muitos momentos, ele diretamente ensina seus discípulos a orar. A verdade é que o Senhor sabia que a oração é parte fundamental da vida dos verdadeiros cristãos. A oração, grava isso, é parte fundamental da vida dos verdadeiros cristãos. Eu estava lendo uma frase esses dias eu acho que é do Sproul, onde ele fala que é possível não ser cristão e orar. É possível. É possível uma pessoa não cristã orar, mas é impossível ser um verdadeiro cristão e não ter vida de oração, e não orar. Tal a relevância e a percepção de que a vida de oração é algo fundamental na nossa caminhada como discípulos de Cristo. Não existe relacionamento significativo com Deus quando não estamos dispostos à prática regular da oração. Se você não dispor o seu coração, se você não dispor do seu tempo para investir numa prática regular de oração, ou seja, orar regularmente, com regularidade, investindo tempo nisso, separar tempo para falar com Deus. Se você não separar isso na sua agenda, dificilmente, a gente poderia até dizer assim, é impossível você, sem oração, desenvolver um relacionamento significativo com Deus. Porque a vida em comunhão com Deus, esse relacionamento com Deus, ele fundamentalmente passa pelas práticas devocionais individuais. É claro que a igreja, a celebração cultica, comunitária, ela é fundamental, ela é essencial, mas ela não substitui, na verdade ela caminha junto, das suas práticas devocionais pessoais. Ela não substitui o fato de quando você chega em casa, de segunda a sexta, de segunda a sábado e domingo também, você deve separar tempo para orar. Deve separar tempo para ler a Bíblia. Então, a oração é parte fundamental da minha vida e da sua vida como verdadeiros cristãos. Por isso, a gente deve estar disposto a investir numa prática regular de oração nas nossas vidas. Hoje nós começamos uma série de mensagens que tem como tema ou como título a afirmação, que na verdade é um pedido: ensina-nos a orar. Não, a gente não criou essa frase. Na verdade, essa frase ela é encontrada num pedido feito pelos discípulos de Cristo no capítulo 11 do Evangelho de Lucas, onde os discípulos, talvez já conscientes da necessidade, da importância da oração para a vida deles como discípulos do Senhor, eles mesmos pedem ao Senhor: Senhor, ensina-nos a orar. É verdade. Talvez, ouvindo essas afirmações, você tenha o seu coração cheio de dúvidas e não saiba nem ao menos por onde começar. Eu quero dizer a você que esse sentimento já foi partilhado pelos discípulos de Jesus no passado. Vocês acham que é à toa que eles um dia viraram para o mestre e pediram: ensina-nos a orar? É porque eles, assim como eu e você, tinham noção já, ou alguma percepção, da importância da oração na vida como discípulos de Cristo, mas não sabiam como fazê-lo. Qual a forma adequada de fazer? De que maneira a gente pode ter uma vida de oração? Como é que a gente ora? Talvez essas sejam as questões fundamentais. E na série que nós começamos hoje, iremos percorrer ao longo das semanas do mês de agosto, nós vamos refletir um pouquinho sobre oração. A ideia é a gente caminhar por textos onde Jesus ensina seus discípulos como orar, buscando aprender a orar com o próprio Senhor Jesus. Nosso tema de hoje, grava já na sua mente,
ensina-nos a orar em teu nome. Ensina-nos a orar em teu nome. E aí eu convido você a ler comigo o texto do Evangelho de João, capítulo 14. Evangelho de João, capítulo 14. Onde nós leremos a partir do versículo 8 até o versículo 14. Evangelho de João, capítulo 14, versículos de 8 a 14. Onde nós lemos assim: Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: Você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo. Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas. Ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Creiam em mim quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim. Ou, pelo menos, creiam por causa das mesmas obras. Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai, e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Amém. Que o Senhor mesmo nos abençoe na reflexão sobre as Escrituras Sagradas. Em nome de Jesus, amém. Você já ouviu essa frase? Todo mundo já ouviu? Você já falou essa frase? Certo? Sim, todos nós. Eu creio que todos nós, quando aprendemos a orar, a gente aprendeu a orar dessa forma. Foi assim com você também? Lembro do Rafael, eu, ainda novinho, pequenininho, na Igreja Presbiteriana do Grajaú, né? E quando tinha lá a classe das crianças, escola dominical das crianças, e na classe de escola dominical das crianças, uma das coisas que a gente fazia era aprender a orar. A gente era ensinado pelas tias da classe de escola das crianças a orar. E uma das coisas que eu lembro logo de início, né, dentre as coisas que foram ensinadas na oração, a ideia de que nós oramos pedindo a Deus, né, oramos através do Espírito Santo e oramos em nome de Jesus. Então, eu fui ensinado desde pequenininho, né, que eu deveria sempre orar em nome de Jesus. Foi assim com você também. Eu creio isso. Mesmo que você não tenha chegado ou conhecido o Evangelho pequenininho, se você conheceu o Evangelho já com alguma idade, quando ensinaram você a orar, certamente, se você conheceu o Evangelho, houve um tempo, um encontro, um estudo, algo que falou para você a respeito de oração, e quando ensinaram você a orar, eles falaram, né? Você foi ensinado que era necessário, importante, indispensável orar em nome de Jesus e dizer, né, em nome de Jesus, amém. De fato, a Bíblia nos ensina a orar sempre em nome de Jesus. Então, essa é a primeira boa notícia que eu quero dar para você. Você não aprendeu errado. Você aprendeu certo. A Bíblia nos ensina a sempre orarmos em nome de Jesus. Mas a gente vai ver hoje que isso extrapola a simples repetição de algumas palavras no final de cada oração. Porque me parece que, para a maioria das pessoas, o orar em nome de Jesus é apenas o fato de repetir uma frase, quase que uma frase mágica no final da oração, que vai fazer com que a gente seja ouvido por Deus, porque a gente orou, a gente repetiu aquelas palavras, né, na ordem certinha, como nós fomos ensinados, e aí sim nós seremos ouvidos por Deus. O fato é que a Bíblia nos ensina, como eu já disse, a orarmos em nome de Jesus, mas o orar em nome de Jesus, ele extrapola a simples repetição de algumas palavras no final de cada oração. O texto que nós lemos do Evangelho de João, ele faz parte do discurso de despedida de Jesus. O discurso de despedida de Jesus, ele começa, assim a gente pode dizer, no capítulo 13 de João, que é o capítulo anterior a esse. E a partir de então, Jesus está se despedindo dos seus discípulos. O capítulo 13 nós lemos sobre a última ceia. A gente sabe que a última ceia, ela é um marco na caminhada de Jesus e um marco na caminhada dos seus discípulos e de certa forma, né, aponta para o término do ministério no mundo, na terra, né, de Jesus, enquanto Jesus encarnado, se a gente pode pensar.
Então Jesus está aqui preparando os seus seguidores para os eventos que aconteceriam na sequência. Jesus está preparando os seus seguidores para o julgamento. A gente sabe que ele seria julgado. Isso aconteceu depois da última ceia. Ele está preparando os seus discípulos para a sua morte. Está preparando os seus discípulos para a sua ressurreição. Ele está preparando os seus discípulos para a sua ascensão, porque depois de ressuscitar ele ficaria aqui, mas não permaneceria constantemente aqui, se nós podemos dizer assim. Ele ficaria durante um tempo e depois ele voltaria para o Pai e enviaria o seu Espírito. E os discípulos deveriam estar prontos a viver como discípulos de Cristo e a orar sem que Jesus estivesse fisicamente com eles. Então Jesus, no ensino, nesses capítulos, e o capítulo 14 faz parte desses capítulos finais do Evangelho de João, ele está exatamente ensinando e preparando os seus discípulos para essa série de acontecimentos que estavam por vir. Nesse contexto aqui, ele afirma, versículos antes do versículo que nós lemos, que ele é o caminho, a verdade e a vida. É nesse momento, esse versículo conhecido também, onde Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ele continua dizendo que ninguém vai ao Pai senão por ele. Lembrou do versículo? Isso, lá em João capítulo 14, versículo 6, onde Jesus diz isso, ele afirma isso aos discípulos. Esse é o contexto do texto que nós lemos. E quando os discípulos ouvem isso, em especial um dos discípulos, chamado Filipe, um dos 12, ele parece interromper Jesus e ele faz um pedido. Ele diz, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. O versículo 8 do texto que nós lemos diz isso. E aí Jesus afirma a Filipe, que o seu pedido, que o pedido que ele estava fazendo, na verdade já havia sido atendido. O único Deus, o Rei eterno, imortal e invisível, se revelou de maneira visível através do Filho, Cristo Jesus. Jesus é o resplendor da glória do Pai. Por isso Jesus diz, como é que você está pedindo, Filipe, para eu mostrar o Pai? Você não me conhece, eu não estou caminhando com você. Quem me vê, vê o Pai, porque eu e o Pai somos um. Então, tendo isso em mente, a gente chega aos versículos 10 e 11 do texto, e esse eu quero mais uma vez ler com vocês, onde Jesus diz o seguinte, você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Estão lembrados do contexto, que eu expliquei a conversa entre Jesus e Filipe, e os demais discípulos. As palavras que eu digo não são apenas minhas. Então, Jesus está falando da comunhão e da união que ele tem com o Pai. Ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Creiam em mim quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim, ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. O que Jesus está dizendo aqui, ele está dizendo, olha, você não acredita que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Ou seja, eu como filho, como Jesus Cristo, como filho de Deus, estou inseparavelmente ligado, conectado, unido ao Pai. A presença de Deus em Jesus é real, ela é verdadeira, de maneira que tudo aquilo que Jesus faz, ou Jesus fez, na verdade, o Pai fez por meio dele. E tudo aquilo que ele falou, na verdade, o Pai falou. Notem o texto que nós lemos, quando ele diz, as palavras que eu digo não são apenas minhas. Eu estou tão unido ao Pai, nós estamos tão inseparavelmente ligados, conectados, que aquilo que eu falo não sou apenas eu falando, mas é o Pai também falando através de mim. Isso não se aplica apenas ao que Jesus falou, mas se aplica também àquilo que Jesus fez, de maneira que o texto continua dizendo, ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Como? Por meio do Filho. Então, Pai e Filho estão aí tão intimamente ligados, e eles são, as duas pessoas da Trindade, estão tão conectados de maneira tão intensa, que aquilo que Jesus fez e aquilo que Jesus falou, na verdade, era aquilo que Pai fez e aquilo que o Pai falou. E eu acho que a gente consegue entender bem isso. E agora Jesus se volta para os seus discípulos nos versículos seguintes. Até então, ele está, de certa forma, respondendo ou ampliando a resposta para a questão levantada por Filipe. O pedido, mostra-nos o Pai. E ele está falando da conexão que existe entre ele e o Pai.
Mas no versículo 12, ele se volta para os seus discípulos e faz uma promessa maravilhosa, e começa a fazer promessas maravilhosas. Vamos ler o versículo 12. Vocês podem ler em voz alta? Por favor, vamos lá? Digo-lhes... Amém. Aqueles que nele creem fariam as mesmas obras, e notem, ele ainda vai além e fala assim, farão coisas maiores. É evidente que aqui Jesus não está se referindo à sua obra salvífica. O ápice da obra salvífica de Cristo é sua morte e ressurreição, e isso nós não temos como fazer no lugar dele, nem superá-lo naquilo que ele fez. Mas quando ele está falando de fazer as mesmas obras, né, ele não está se referindo, como eu disse, ao fato dele ter assumido o meu e o seu lugar na cruz do Calvário, pagando ali pelos nossos pecados. Ele está dizendo, olha, vocês vão, de certa forma, me superar. E o texto de Atos dos Apóstolos nos mostra isso, porque os discípulos, os apóstolos de Cristo, eles realizaram obras, se não... em importância, mas no sentido de quantidade, maiores do que as obras realizadas pelo próprio Cristo. Basta a gente perceber e ler o livro de Atos e perceber o avanço do Evangelho. O Evangelho, né, ele avançou mais enquanto mensagem, depois que Jesus foi assunto aos céus, e os seus discípulos, seus apóstolos ficaram no mundo, testemunhando com poder, do que durante o período em que Jesus estava desenvolvendo seu ministério. Avançou mais geograficamente. Tranquilo isso? Todo mundo consegue perceber isso? Mas não apenas isso, nós lemos no texto de Atos também que grandes coisas aconteceram. Multidões se converteram. Multidões foram curadas. Então, nós podemos dizer, né, e notar que, se não no sentido de importância, mas no sentido de proporção, as obras realizadas pelos apóstolos foram maiores do que as obras realizadas por Cristo. Não no aspecto salvífico, mas no sentido de impacto geográfico. Mais pessoas foram alcançadas pelo poder e pela pregação do Evangelho pós-morte e ressurreição de Jesus do que durante o seu ministério. É disso que ele está falando. Mas é uma promessa fantástica. E uma promessa feita aos apóstolos, mas também a cada um de nós, quando ele diz, aquele que crê em mim, note que ele não está direcionando isso apenas aos apóstolos. Ele está falando sobre aqueles que nele creem. Você crê em Cristo? De fato? Amém? Se você crê em Cristo, me parece que o texto também é direcionado a você. Aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Ou seja, da mesma forma como Deus agiu em nome do Pai, eu e você somos agora desafiados e encorajados a agir em seu nome. Porque o fato é que, embora ele tenha dito aqui que aqueles que nele creem fossem fazer coisas, as mesmas coisas que ele fez e coisas ainda maiores, tudo continua sendo feito por meio do mesmo Cristo. Continua sendo Cristo operando. É isso que está em jogo. Antes ele operava fisicamente no mundo durante o seu tempo de ministério, mas agora que ele já não está no mundo, ele é o cabeça e nós, a sua igreja, uma das metáforas bíblicas, somos seu corpo. E como é que a presença de Cristo é manifesta no mundo? Você arriscaria dizer? Através da sua vida, através da minha vida. Nós representamos a presença de Deus no mundo. A atuação de Deus, é claro que ele não age apenas por meio da igreja. O poder de Deus é fantástico e extrapola até mesmo a sua igreja. Mas a principal forma de Deus agir no mundo, a principal maneira como Deus escolheu agir no mundo é por meio da sua igreja, do seu povo. E quando eu estou falando da igreja, eu não estou falando dessas paredes, eu estou falando das pessoas que aqui se reúnem. E não apenas aqui, mas em diversos outros lugares ao redor do mundo. É disso que eu estou falando. Então, a maneira como Deus, como Cristo age no mundo hoje é através da minha e da sua vida, e esse Jesus está dizendo, tanto para mim quanto para você, que aquele que nele crê fará as mesmas obras que ele realizou e realizará coisas ainda maiores.
Isso quer dizer que o Evangelho, quando ele é encarnado na sua vida e na minha vida, como ele foi encarnado por Cristo, nós fazemos coisas grandes pensando no reino de Deus. Quer dizer que nós nos tornamos embaixadores do reino de Deus. E que Deus age através das nossas vidas. Deus age através da sua vida. Às vezes, principalmente, a gente vive um tempo onde muitas pessoas têm sofrido com luto. E talvez você já tenha feito essa oração, eu já fiz várias vezes, não tem nada de errado. Diante da perda, ou da notícia da perda, do falecimento de alguém, você já orou pela família enlutada? Sim? Eu já orei diversas vezes. Mas como você acha que Deus manifesta o cuidado dele na vida de alguém que está sofrendo com luto? Na maior parte do tempo, nós temos um pensamento que é muito místico, né? Não, o Espírito Santo vai vir, vai consolar. Ele pode fazer assim? Pode. Quem sou eu para limitar Deus? Eu falei, ele não age apenas por meio da igreja, mas o fato é que nós somos o corpo de Cristo. E a principal forma como Deus escolheu para agir no mundo é por meio da sua igreja. Então, a maneira como Deus consola o enlutado é quando você abraça o enlutado. É quando você liga para ele. É quando você demonstra para ele o carinho que você tem por ele. Você demonstra para ele que ele não está sozinho, que ele está ali com você. É dessa forma. A igreja é a manifestação visível, da mesma forma como Cristo foi a manifestação visível do Deus invisível, né? Cristo é Deus encarnado. A igreja hoje é chamada para ser essa igreja encarnada, no sentido de viver a realidade do Evangelho aqui e agora. Esse é o desafio de cada um de nós. Aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que esta, porque eu estou indo para o Pai. Ou seja, eu estou voltando para o Pai, é o que Jesus está dizendo, mas agora eu deixo a minha igreja aqui, eu deixo vocês aqui. Ele está falando isso para os discípulos dele e para aqueles que viriam a crer nele. E vocês vão continuar a minha obra. Às vezes a gente fica pensando, qual é a missão da igreja? Não existe missão da igreja, existe missão de Cristo, missão de Deus no mundo, missão do reino. Cabe a cada um de nós, cabe a você e a mim, nos inserirmos e nos conectarmos com aquilo que Ele está fazendo. As pessoas perguntam sobre qual é o propósito para a minha vida. Tá bom, Deus pode ter uma coisa ou outra específica para você, mas no fato, o essencial é você descobrir como a sua vida se conecta ao que Deus está fazendo no mundo. Se você crê em Cristo, você vai realizar as obras que Cristo realizou e vai continuar e fazer coisas ainda maiores. Então aqui Jesus está apontando para o fato de que os apóstolos e os seus, aqueles que nele creem, né, realizariam obras que ele realizou e coisas ainda maiores. E a gente lê no livro de Atos e a gente fica absolutamente encantado com o poder do Evangelho em ação. O poder do Evangelho manifestado na vida de gente comum. Gente que estava perseguida e que por estar perseguida teve que sair de casa, teve que sair da sua cidade, teve que deixar para trás seus bens, teve que deixar para trás, talvez, parentes, coisas que amavam, emprego, né? Deixou um monte de coisa para trás. Mas sabe o que essas pessoas fazem? Quando elas chegam no novo lugar onde Deus colocou elas para morar, elas vão para esses lugares, elas estão falando do Evangelho, elas estão falando do amor de Deus, elas escolhem não se vitimizar. Elas poderiam chegar nos lugares e ficar lá no, ó céus, ó vida, como Deus é injusto, como Deus é mal comigo, eu sempre fui um servo fiel, e Deus deixou que isso acontecesse comigo, e eu fui perseguido, e eu perdi a minha casa, e agora eu estou longe da minha terra, longe da minha família. Mas ao invés de se vitimizarem, eles entendiam, Deus está no controle, e a maneira como Deus age no mundo hoje é por meio da sua igreja, e eu sou parte da igreja de Cristo, então eu sou parte daquilo que Deus está fazendo na vida das pessoas hoje. É disso que o texto fala. Mas entendendo que o poder não reside em nós, o poder reside nele. Todas as obras são feitas, se a gente for pensar de maneira direta, por ele. Depois que ele voltou aos céus, são feitas por ele, através de nós, através de você, através de mim.
Mas eu quero continuar e seguir para os versículos 13 e 14 do Evangelho de João, capítulo 14, onde nós lemos: E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Chegamos às palavras que nós aprendemos lá no início de tudo, quando a gente começou a nossa caminhada. Em nome de Jesus, amém. O que Jesus está dizendo aqui é que, cadê o capítulo 14, versículos 13 e 14? Ele faria o que nós pedíssemos em seu nome, para que o Pai fosse glorificado no Filho. E ele repete isso. Versículo seguinte: o que vocês pedirem em meu nome, eu farei. E aí tem gente que pega isso aqui e fala aqui, tá vendo? É só utilizar as palavras mágicas e aí eu posso pedir qualquer coisa, e Deus se obriga pela sua palavra a fazer. É essa a leitura do texto? É essa a leitura que tem muita gente que faz do texto, mas não é isso que o texto está dizendo. O texto não está dizendo que basta você falar essas palavras mágicas, que você pode pedir qualquer coisa e agora, porque você pediu em nome de Jesus, ficou ruim para o lado de Deus, ele vai ser obrigado a te atender. Ele não queria, mas ele vai ter que, você pode até declarar. Não é disso que ele está falando. Quando a gente entende esse versículo, à luz de tudo o que a gente está lendo, a gente percebe que a ideia de pedir em meu nome tem a ver com pedir como se fosse eu. E talvez o exemplo mais prático para a gente entender isso é a ideia de uma procuração. Você já assinou uma procuração para alguém? Eu vou abaixar a mão, não assinei não. Dizem que não é uma boa prática. Dizem que não é indicado. E por que não é indicado dar uma procuração para alguém? Você sabe? Pode falar, gente. Coragem, gente, pode falar. Por que você não deve dar uma procuração para alguém? Porque quando você dá uma procuração, exatamente, presbítero, você está dando o poder à pessoa para que a pessoa tome ações em seu nome. Você está dizendo, olha, eu não estarei presente, mas essa pessoa aqui, ela vai agir pelos meus interesses, ela vai agir de acordo com a minha vontade. Ela vai agir, ela sabe o que eu quero, né? E por saber o que eu quero, ela vai me representar segundo a minha vontade. Agora a gente volta com essa ideia para a ideia do texto. E aí a gente começa a entender o que o texto está falando, quando ele aponta aqui no versículo 13, e eu farei o que vocês pedirem em meu nome. E termina dizendo, para que o Pai seja glorificado no Filho. Como quem diz, olha, todas as vezes em que vocês compreenderem aquilo que eu quero, e que vocês estiverem absolutamente sintonizados, utilizando a ideia do rádio, com a minha vontade, com aquilo que eu quero, com aquilo que eu penso. Todas as vezes em que vocês orarem como verdadeiros representantes de Cristo Jesus, eu irei atender. E o Pai será glorificado nisso. É disso que o texto está falando. E por isso Jesus não se incomoda de repetir, dizendo, o que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Em nome de Jesus, como eu disse no início, não é uma formulação mágica, que se falada no final da frase, no final da oração, obriga Deus a cumprir aquilo que é a minha vontade ou a sua vontade. Em nome de Jesus tem a ver com a nossa compreensão de que nós devemos desenvolver um tipo de relacionamento com Deus tão íntimo, a ponto de pedir aquilo que Ele quer. Enxergar as circunstâncias sobre a ótica dEle. Isso é orar em nome de Jesus. Orar como se fosse Ele. E a gente entende isso de maneira ainda mais ampla quando a gente lê o contexto, porque é isso que aconteceu na dinâmica do pai com o filho. Lembra que eu falei anteriormente da dinâmica do pai e do filho?
Jesus fala, as minhas palavras não são apenas minhas, são palavras do Pai, porque eu estou tão conectado a Ele, eu estou tão ligado a Ele, inseparavelmente ligado a Ele, que aquilo que eu falo, na verdade, é Ele quem fala, aquilo que eu faço, na verdade, é Ele que faz. E por isso o Pai era glorificado no Filho, e Ele fala a mesma coisa, nós vamos pedir em Seu nome, Ele vai atender, e o que vai acontecer? O Pai vai ser glorificado nisso, ou seja, na medida em que eu e você estamos tão conectados com Deus, a ponto de pedir aquilo que Ele quer, pedir sob a perspectiva dEle, nós podemos ter a certeza de que seremos atendidos, e o Pai será glorificado nisso. A pergunta, então, que eu e você precisamos nos fazer, é se de fato nós temos desenvolvido um tipo de relacionamento com Deus, onde a gente, ao invés de ficar pedindo um monte de coisas para Deus, dando lista de tarefa para Deus, e muitas das nossas orações são listas de tarefa para Deus. Vou exemplificar, você já saiu de viagem, dando lista de tarefa para Deus? Senhor, eu vou para a praia, feriadão veio aí, perdoa porque na igreja eu não vou estar na igreja no domingo, mas tá bom, curtir a praia um pouquinho, descansar. Estou indo embora, mas assim, cuida da casa, Senhor. Então tu vai para a praia, e bota o Senhor para fazer segurança na tua casa. E meu marido, a gente vai de carro, e o carro não está aquelas coisas, então bota os anjos acompanhando a 100, 110, 120, 100, 110, 120 ao longo da estrada. A gente já fez essa oração? Não estou falando que é errado a gente orar por essas coisas, mas o problema é que às vezes as nossas orações são só isso. Lista de tarefas para Deus. Cuida do cachorro que está doente, da vizinha que perdeu o marido, do tio, do cunhado, do avô, da prima. Faz isso, aquilo. Sabe, como se você tivesse um empregado. Sabe quando chega a diarista na sua casa, e aí você contratou ela para fazer aquela limpeza, a casa está demolida? É assim lá também? Minha casa é assim, chega, está demolida. E aí ela chega de manhã, preparada, e você fala assim, ó, tem que limpar isso, arrumar aquilo, dá todas as coordenadas. Isso se assemelha muito das minhas orações. Acontece com você também? Deus tenha misericórdia de nós. Eu e você somos chamados a uma vida de comunhão com Deus, para que a gente tenha um tipo de relacionamento tão íntimo com Deus, a ponto de procurar compreender as circunstâncias com os olhos de Jesus. Talvez essa seja uma boa forma de começar uma oração. Ou começar a orar por algum assunto. Senhor, me ensina, o que o Senhor está fazendo nessa situação? Me mostra. Eu quero orar e quero enxergar a situação, enxergar os acontecimentos pela Tua ótica. Para que eu peça em Teu nome. E dessa maneira, o Senhor me atenda. E o Pai seja glorificado. Eu e você somos representantes de Cristo no mundo. Deus poderia agir de muitas maneiras, e Ele age de muitas maneiras, mas Ele escolheu agir prioritariamente através da sua igreja, que somos nós. A oração é um meio onde nós nos relacionamos com Deus, descobrimos a sua vontade e pedimos a Ele que cumpra a vontade dEle. E a gente começa a discernir, a gente começa a perceber. Deus coloca no nosso coração o desejo de orar por pessoas, às vezes, sem motivos aparentes. Você já sentiu isso? Um dia, uma circunstância, um momento onde você não sabia de nada. Nenhum pedido tinha chegado no seu WhatsApp, nenhuma ligação tinha sido feita, mas no seu coração você sentiu o desejo de interceder por alguém. Isso já aconteceu com você? Deus age assim. Deus age assim. A gente começa a se alinhar. Deus age assim quando a gente está alinhado com Ele. Orar em seu nome é estar alinhado com Ele. Não é apenas repetir palavras mágicas. Lembra disso. As palavras são importantes no final de cada oração. Por quê? E às vezes eu ouço as pessoas orando sem falar em nome de Jesus, amém. Dá um negócio em mim.
Eu acho importantíssimo, porque elas são a declaração da nossa completa dependência de Jesus. E quantas vezes eu e você pudermos dizer, somos dependentes dele sim. Não tem nada a ver com o nosso mérito, tem a ver com aquilo que Cristo Jesus fez na cruz por nós. E se fosse pelos nossos méritos, nós não teríamos nem o direito de abrir a boca, estaríamos consumidos. Mas por meio dele, por meio da graça, por meio do amor dele, nós ousamos abrir as nossas bocas para orar, para pedir algo ao Pai. E ainda com a expectativa, a santa expectativa, de que Deus atenda às nossas orações, porque os nossos corações estão alinhados a Ele. O desafio para cada um de nós, então, é buscar esse tipo de caminhada com Deus, onde o nosso coração é alinhado àquilo que Ele está fazendo. Eu quero encorajar você a fazer isso nas suas orações. Ao longo dessa semana, procure pensar nisso, assim, o que Jesus oraria, o que Jesus pediria para o Pai nessa situação. Eu quero pedir igual Jesus. Eu quero orar igual Jesus. Eu quero orar realmente em nome dEle. Não com palavras mágicas, mas alinhado com a vontade dEle. E aí, quando isso acontece, a gente pode ter a certeza absoluta, porque Ele promete na palavra dEle, que Ele vai nos atender. E o Pai vai ser glorificado. Vamos orar? Feche seus olhos. Aproveite para falar com Deus nesse instante.